E vamos mudar de assunto? Durante o ano passado, muitos trabalhadores tiveram a jornada e o salário reduzido por causa da pandemia da Covid-19, ou até mesmo o contrato de trabalho suspenso. Teve gente também que precisou aderir ao home office. Agora a realidade começa a mudar e muitas pessoas têm dúvidas. Sobre este assunto, eu vou conversar agora com o advogado Jefferson Pocchiori. Olá, Jefferson, uma ótima tarde para você. Jefferson, tudo bem? Boa tarde, Bruno. Tudo bem. Já vou começar te perguntando, porque tem muitas dúvidas, né, nesse mundo profissional, depois que teve essa questão da redução de jornada e até a estabilidade. Então, após esse período, o trabalhador, ele tem direito a não ser desligado da empresa? Como que isso está funcionando? Isso, vamos lá. A Lei 2020, promulgada no ano passado, instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. E o que previa esse programa? Ele previa que a jornada de trabalho, né, ou o contrato de trabalho, né, a jornada poderia ser reduzida e o contrato poderia ser suspenso por determinado período de tempo. Né? Então, os contratos que foram reduzida a jornada ou que foram suspensos, gerou para o trabalhador, para o empregado, a garantia de emprego. A garantia de emprego por igual período da suspensão do contrato ou da redução da jornada de trabalho. Pois bem, no dia 31 de dezembro, essa lei perdeu efeito, né, porque ela previa essa possibilidade de alteração do contrato de trabalho dentro do ano de 2020. Então, aqueles que tiveram o contrato, a jornada reduzida ou o contrato suspenso, eles têm a garantia de emprego, então, por igual período. Então, se eles tiveram, né, o contrato suspenso durante o ano passado até dia 31 de dezembro, a partir do dia 1º de janeiro, a empresa é obrigada a dar a integralidade da jornada de trabalho, né, retornar a integralidade da jornada de trabalho e a integralidade, né, do salário, né, e retomar, para aqueles contratos que estavam suspensos, retomar o contrato de trabalho. Né? E eles têm a garantia, né, esses que estão retornando agora, a integralidade do contrato, né, ou retomando, né, a atividade laboral, eles têm a garantia de emprego por igual período da redução ou igual período da suspensão de contrato de trabalho. E Jefferson, caso o funcionário ele peça a demissão e ainda esteja nesse período de estabilidade, a empresa ela precisa pagar algo extra a ele? Isso, o que define a lei, Bruna, no caso de pedido de demissão, o empregado ele renuncia à indenização equivalente a essa garantia de emprego, né? E no caso de justa causa, né? Então, quando o empregado ele é demitido, né, por justa causa, ele também não tem direito a qualquer compensação, ou quando ele pede demissão. Mas se for o caso da dispensa pelo empregador ou pela empresa, o empregado ele tem direito a uma indenização compensatória, né, equivalente a 50% do salário do empregado durante esse período de garantia, né, para aqueles que tiveram a redução da jornada de trabalho de 25% a 50%. Uma indenização equivalente a 75% do salário multiplicado pelo período de garantia para aqueles que tiveram a redução de 75% da jornada de trabalho. E uma indenização equivalente a 100% do salário, equivalente aos meses né, da garantia de emprego, para aqueles casos, né, que tiveram contrato suspenso. Então, se o empregado for demitido sem justa causa, né, ou for dispensado sem justa causa, melhor dizendo, ele tem direito a uma indenização compensatória. E se esse funcionário ele for demitido sem essa justa causa, então a empresa ela tem que ressarci-lo, é isso, né? Isso, ela tem que fazer o pagamento no ato da rescisão dessa indenização equivalente, né? Tanto no caso de suspensão, de redução da jornada, quanto no caso de suspensão de contrato de trabalho. É direito do empregado. Este benefício, ele estabelece que o empregador pague pelas quais despesas? Existe a do projeto de lei 5341/2020, na Câmara dos Deputados. Então, o que prevê esse projeto?
Primeira justificativa dele, né? Ele justifica-se porque há uma tendência de que as empresas mantenham o home office, né, para grande parte dos seus empregados. Então, o projeto de lei diz que, tendo essa perspectiva né, de um cenário em que o home office fará parte da relação de trabalho, é justo que se faça, então, através desta lei, o repasse de 30% das despesas de energia elétrica, de internet, de software ou hardware e de infraestrutura, né, ou instrumentos tecnológicos necessários ao empregado para o desempenho da sua função. Então, ele prevê que mês a mês o funcionário presta contas com a empresa, né? Então 30% de energia elétrica, internet, software, hardware ou instrumentos tecnológicos ou de infraestrutura necessários à prestação de serviço serão custeados pela empresa, né, pelo empregador. E o projeto ele ainda não foi aprovado, né? Mas a intenção é que esse tipo de despesa seja dividido como o senhor explicou. Até porque muitos trabalhadores eles acabam contratando planos de internet mais potentes justamente para suprir essa demanda que o trabalho exige, né? Então é importante que isso seja acertado com a empresa, né? Se assim for aprovado. Isso, essa adequação da relação de emprego, né, ela vai encontrar força nessa lei, né? Que é justamente como foi falado. Às vezes precisa fazer um upgrade na velocidade da internet, melhorar a infraestrutura, né, um gasto maior de ar-condicionado, etc. Né, então, aumenta a despesa. Agradeço. Mas é bom destacar também, Bruna, que o projeto de lei prevê que esse custeio de 30%, ele não incorpora na remuneração do empregado, né, então não tem reflexo em 13º, férias, não incide ali o FGTS, né, o percentual destinado ao FGTS, e não incide também qualquer tributo, né? Então, é um custeio de despesa tão somente. Perfeito, até mesmo porque é um gasto que a empresa deixa de ter muitas vezes, né? Que ali também ia estar utilizando a estrutura da empresa. Te agradeço muito pelas informações e pela sua participação aqui no Ver Mais. Obrigado, eu que agradeço, Bruno. Um grande abraço a todos. Obrigada.